Paz seja convosco. Que alegria poder cumprimentar você em mais uma manhã. O sol já está nascendo daqui a pouquinho, símbolo de que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida e também sobre a minha. Está começando o programa Primeiro Deus, o seu encontro diário, matinal com Deus. E aqui nós buscamos sempre trazer o conhecimento, um aprendizado da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Obrigado a você que nos assiste aqui na Grande Florianópolis, você que está aí em Lages, Criciúma, Itajaí, Brusque, em qualquer região desse maravilhoso estado de Santa Catarina, e você que está também fora do estado de Santa Catarina nos assistindo também através da internet ou por um outro meio. Seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Deus. Essa semana estamos numa série muito especial sobre as Escrituras. Isso mesmo, estamos aprendendo sobre a Bíblia Sagrada, respondendo a perguntas tais como a Bíblia foi escrita? Como foram escolhidos os escritores? Como a Bíblia chegou até nós? Por que nós temos 66 livros na Bíblia? Bom, são perguntas para as quais buscaremos resposta essa semana. Inclusive hoje, no tema de hoje, vamos estudar sobre a formação do cânon. Cânon é o nome que nós damos ao conjunto de livros da Bíblia Sagrada. Chegamos então ao nosso momento da saúde no programa Primeiro Deus. A cada dia temos aqui um entrevistado e essa semana estamos tendo a alegria de receber o Dr. Wilker Campos, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, especialista também em dor e coluna e um doutorado em neurociência. Eu conversava um pouquinho com ele, ele teve a experiência de estudar parte da sua graduação na França e também, eu acho que foi graduação ou pós na Itália? Graduação na França, um pedaço, e depois na residência médica na Itália e Estados Unidos. Na Itália e nos Estados Unidos. Então, alguém com uma vasta experiência que se separou do seu tempo para estar conosco essa semana, respondendo alguns questionamentos que você certamente gostaria de fazer. Hoje vamos falar um pouquinho sobre coluna vertebral. Quem é que tem problemas de coluna? Esteja atento aí, você que quer evitar, também sintonizado com a gente. Quais são, doutor, os principais problemas que envolvem a coluna? Então, pastor, a gente tem alguns problemas que, vamos dizer, já vem defeito de fábrica, como a escoliose, é um dos grandes problemas, quer dizer, aquela tortuosidade que acaba causando prejuízo, principalmente para os adolescentes na hora do estirão, na hora do crescimento. Esses são os problemas congênitos. Mas a grande maioria dos problemas a gente chama de degenerativos, ou seja, estão envolvidos com o tempo e com alguns fatores do próprio paciente. Aí eu destaco a má postura, principalmente, hoje cada vez mais as pessoas estão trabalhando em home office, cada vez mais estão usando seus smartphones e fletindo a cabeça e forçando a cabeça para frente. Então, esses problemas, não fazendo atividade física e principalmente também sobrepeso, o fumo, a bebida e controle de fatores gerais também pode levar. Mas destacando hoje, o principal fator causal é a falta de atividade física e a má postura ao trabalhar. Todo mundo em home office e tal. E eu destaco sempre que os policiais, por exemplo, aqui de Santa Catarina, estão vindo com muita frequência consultar comigo. É mesmo? Exatamente. Quando eu fui fazer o levantamento do porquê, o sistema deles mudou e eles fazem tudo pelo celular agora, as ocorrências. Então, mais tempo aí grudado no celular. Mais tempo grudado no celular. Você com a cabeça baixa. E aí você está prejudicando a saúde desses colegas. E nossa também, A gente está toda hora no celular. A gente chama até esse problema de tech neck, Tech neck? Tech neck, o tecnológico afetando o neck e o pescoço. Exatamente. Olha aí. E quais são os fatores que influenciam nesses problemas de coluna vertebral? O principal deles, claro, é o peso, excesso de peso e a falta de atividade física, Uma coluna forte, uma pessoa que faz exercícios com regularidade, ele tem sempre a musculatura forte. Ele consegue desempenhar as suas atividades do dia a dia. Então, os principais fatores claro, uma cama boa, para dormir. Bom sono. Bom sono para relaxar a musculatura, mas principalmente
reforçar a musculatura da coluna, que é através de exercícios físicos, alguns específicos, né, inclusive. E, claro, a postura e o posicionamento no seu dia a dia do trabalho. Você mencionou a respeito do sono. Cada pessoa parece que dorme de um jeito, né? Há uma posição mais adequada para se proteger a coluna? Existe um fator que é dependendo da curvatura desse paciente, por isso que a gente faz estudo com raio-x, para poder indicar qual a melhor posição. Porque às vezes, de barriga para cima, ela vai forçar a coluna, né? De barriga para baixo também. Então, assim, de uma forma geral, o dormir de lado é a melhor posição para a coluna, com o travesseiro entre as pernas, né? Com o travesseiro entre as pernas. Entre as pernas. E aqui o travesseiro daqui, ele não pode ser muito baixo, senão ele pende a cabeça, né? E nem muito alto para desviar para cá. Então tem que ser nesse nível aqui, o travesseiro onde deita também. Para manter a cabeça na direção alinhada ao corpo. Exatamente. Olha que interessante, viu? Bom, e quais são os principais tratamentos que a gente pode indicar para quem tem um problema de coluna? Então, né, às vezes essa dor de coluna, esse problema de coluna acaba afetando o dia a dia. Ele começa a perder qualidade de trabalho, vida social, enfim, é um prejuízo. E aí a gente tem os tratamentos medicamentosos, fisioterapia, acupuntura, pilates, enfim, osteopatia, uma série de tratamentos que em 80% dos casos consegue resolver. Porém, quando isso não é o suficiente, a gente precisa fazer uma análise do que está inflamado ou machucado para, através de infiltrações na coluna, os procedimentos minimamente invasivos, para poder então estar aliviando a dor dele, para ele poder voltar para a atividade física. Entendi. Né? Porque a atividade física é o pilates, a fisioterapia, que vai deixar essa pessoa alinhada com a saúde da coluna dela. Olha aí, obrigado pelas dicas, viu? Aí para você que está com alguma dor, um problema de coluna vertebral, algumas dicas preciosas para você. A gente volta amanhã com o Dr. Wilker aqui, com outro tópico, porque essa semana ele vai estar conosco a semana toda. E agora, queria convidar o pastor Paulo Rogério, que é quem vai nos conduzir no momento da oração intercessora. Ok, pastor Arilton, muito obrigado. Bom dia para você. Estamos juntos mais uma vez, começando o dia com oração. Hoje é quarta-feira e com certeza você já deve ter recebido algumas bênçãos de Deus, não é? Mas saiba que Deus ainda tem muitas bênçãos para você até o final da semana. E eu quero convidar você a mandar o seu pedido, o seu agradecimento para nossas redes sociais, está aqui embaixo, ó. Você pode mandar para a gente, vamos ter prazer em ler o seu pedido, o seu agradecimento, interceder por você, porque nós temos certeza, tenho falado toda manhã, a oração é a chave da vitória. De joelhos, não se esqueça, ninguém tropeça, tá certo? Então, um convite para oração. E você pode ter a sua oração respondida por Deus, lida por nós aqui, respondida por Deus, assim como outras pessoas já o fizeram. Eu tenho aqui alguns pedidos que já chegaram para a gente. Por exemplo, aqui, não é? O Matheus Esterci, um jovem, ele pede oração pela família dele e pela saúde da avó. Matheus, vamos orar pela sua avó, pela saúde da sua família, por você também, para que Deus só possa abençoar vocês também, ok? O Evandro, ele está pedindo oração porque, veja, olha que interessante, ele é um missionário e quer abrir uma igreja, não é? Na Vila Sônia. Então ele pede oração por esse projeto aí, que é um projeto especial, tá? A Maiane pede oração também pelo seu filho Daniel, de 3 anos de idade. E a Isadora pede oração pela sua família, pelos seus amigos Isabelle, pela Renata e pelo Rafael. Isadora, que Deus possa ouvir o seu pedido e possa conceder o que você precisa, não é? Seus amigos também. É sempre muito importante nós colocarmos nas mãos de Deus os pedidos, porque é uma forma de nós recebermos o abraço, o carinho de Deus, através de uma resposta que Ele nos dá a uma oração que foi feita, não é? Eu queria convidar você para nós orarmos agora, mais uma vez, mas antes, mais uma vez quero ler com você um texto da Palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, diz assim a Palavra de Deus: Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que promessa maravilhosa. Olha o convite de Deus. Acheguemo-nos, portanto, até o trono da graça, onde Deus está sentado, não é? E a Bíblia diz que nós vamos receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Talvez seja o caso de você, de mim, de cada um de nós, que hoje precisamos de uma resposta de Deus. Então, se você é essa pessoa,
eu quero te convidar agora para orarmos. Se você puder se ajoelhar, melhor. Se você não puder, não tem problema. Deus vai te ouvir da mesma forma, tá bom? Quero convidar você para esse momento de oração muito especial. Oremos então. Senhor, que promessa confortadora da Tua palavra. Nós podemos, ó Pai, buscar socorro e graça, misericórdia diante do Teu trono. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nunca deixa de nos ouvir e porque a Tua resposta sempre é o melhor para cada um de nós. Nesta manhã, algumas pessoas enviaram seus pedidos e outras não enviaram, mas têm no coração um pedido, uma necessidade, um sonho, alguma coisa, Pai, que o Senhor precisa agir, colocar a Tua mão de maneira poderosa. E neste momento nós queremos orar por essas pessoas. Pessoas que acordam cedo porque creem que vão buscar ao Senhor logo no primeiro momento e terão a resposta durante o dia e durante toda a sua vida. Colocamos essas pessoas em Tuas mãos e pedimos que em cada caso, em cada pedido, o Senhor possa responder da melhor forma possível segundo o Teu querer. Nos dê um coração submisso para entender que a Tua vontade é o melhor e que nós possamos sempre sermos gratos por tudo que o Senhor já fez, faz e ainda fará em nossas vidas. Nós colocamos em Tuas mãos cada pedido feito e cada pessoa que nesse momento está em oração conosco e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos agora a um momento muito especial do programa Primeiro Deus, quando juntos vamos estudar a Bíblia Sagrada. Essa semana estamos numa série muito especial sobre as Escrituras Sagradas. E eu queria mostrar para você aqui o nosso roteiro. Começamos na segunda-feira falando sobre revelação, inspiração e iluminação. Ontem estudamos sobre a autoridade das Escrituras e hoje a formação do cânon. Amanhã, como interpretar as Escrituras. Olha, o programa de amanhã está imperdível, viu? Você vai conhecer 10 regras de interpretação da Bíblia. Amanhã, 5 da manhã, põe aí o seu relógio para despertar. E na sexta-feira, fecharemos a série falando sobre como que a Bíblia foi traduzida para as línguas modernas. Então hoje vamos nos concentrar na formação do cânon bíblico, tá bem? Esse é o tema de hoje. Pastor Arilton, eu perdi o programa segunda-feira, terça-feira não assisti. Bom, se você perdeu, basta ir lá no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, ou PR Arilton, e você vai ter no YouTube todos os vídeos para você poder assistir e não perder nada do programa. Muito obrigado você que nos acompanha em TV aberta, você que está aí pelas redes sociais, no YouTube, você é muito bem-vindo ao programa Primeiro Deus. E agora, antes de começarmos o estudo da Bíblia, eu queria convidar você para nós orarmos e vamos em busca de uma resposta. A seguinte pergunta: qual a origem da Bíblia e como ela chegou até nós? Então, agora nós vamos estudar na Bíblia e encontrar as respostas a respeito sobre a origem da Bíblia e como ela chegou até nós. Para isso, quero convidar você a nós orarmos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez nesta manhã para estudarmos o Teu livro sagrado. Queremos entender como o céu preparou esse livro para a humanidade. Queremos entender a sua origem. Queremos entender como que os livros foram escolhidos. Por isso, Pai, nos abençoa agora e que nós possamos entender o grande valor da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia e vamos juntos então na busca destas respostas. Eu queria começar falando para você a respeito das línguas originais da Bíblia. Eu tive a oportunidade de lá na cidade de Cachoeira, lá na Bahia, perto de Feira de Santana, cursar 4 anos de teologia. E lá eu pude aprender um pouco das línguas gregas e hebraicas, línguas originais da Bíblia. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para todos os baianos que estão nos assistindo também. Um abraço carinhoso para você. Passei 4 anos aí estudando teologia e sabe que foi no seminário que eu tive o primeiro contato com as línguas originais da Bíblia. A gente estudou um pouco de grego, um pouco de hebraico
E são 3 as línguas originais da Bíblia. Ela foi escrita todo o Antigo Testamento em hebraico, porções do Antigo Testamento em aramaico e todo o Novo Testamento em grego. Por que é importante nós sabermos isso? Porque quando você vai fazer o estudo de um texto, a gente pode buscar um conhecimento mínimo destas línguas para nos ajudar a entender melhor aquilo que a Bíblia está declarando. É por isso que hoje a gente vai entender um pouquinho mais a respeito dessas línguas. Comecemos então pelo hebraico. O hebraico é um ramo da antiga língua semita, que era falada pelos nativos lá de Canaã. Lembra? Na terra que Deus prometeu ao povo? Então lá se falava o hebraico. É chamada também a língua de Canaã, em Isaías capítulo 19, verso 18. Um detalhe curioso dessa língua é que nós, no português, por exemplo, sempre escrevemos da esquerda para a direita. O hebraico, você escreve da direita para a esquerda. Esta é uma peculiaridade da língua. E o alfabeto era composto de 22 letras, sendo que todas as 22 letras eram consoantes. Então, no alfabeto hebraico, você não tem vogal. Com o passar do tempo, depois os maçoretas, o grupo assim chamado, foram os responsáveis por introduzir no texto hebraico aquilo que nós chamamos de vogais, para nos ajudar a ter a correta fonética das palavras, a correta forma de expressar cada palavra da língua hebraica. Então, os personagens do Antigo Testamento, eles falavam a língua de Canaã, eles falavam o hebraico, e é por isso que todo o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Queria dar para você aqui apenas um exemplo para você ver, talvez você nunca viu um escrito hebraico, então quero colocar aqui na sua tela Gênesis 1, verso 1. Aqui está o primeiro verso da Bíblia. Você vai ler da direita para a esquerda, é assim que se escreve, e aqui está: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico você pode ler Em Bereshit bara Elohim, e aqui Elohim é plural de El. No caso, se fôssemos traduzir ao pé da letra, seria Em Bereshit, no princípio, bara criou Elohim, deuses, os céus e a terra. Por que Elohim está no plural? Porque nós entendemos de que não estava só Deus o Pai criando todas as coisas, mas estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É por isso que em Gênesis 1, verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo também estava presente na criação. Paulo diz que todas as coisas foram criadas por intermédio de Jesus Cristo. João também faz essa afirmação. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estavam aí presentes na criação. A Bíblia começa declarando que no princípio Deus criou todas as coisas. E isso foi escrito por Moisés originalmente em hebraico. Então, recapitulando, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e porções dele em aramaico. Quando falamos em porções, são pequenas partes mesmo. A língua aramaica era a língua dos arameus. Lembra de Labão? Labão era o sogro de Jacó. E Labão era um arameu. Ele falava o aramaico. Esta língua depois foi adotada pelos assírios, também pelos babilônicos e pelos persas. Posteriormente, ela tornou-se a língua dos judeus. Por quê? Porque o povo judeu foi para lá em Babilônia como escravo. E lá eles ficaram 70 anos de acordo com a profecia de Jeremias, capítulo 25, versos 11 e 12. Os judeus em Babilônia, então, aprenderam o aramaico. O aramaico é uma língua prima do hebraico. É como o português e o espanhol. São línguas bem parecidas, palavras às vezes são as mesmas. Assim acontece também com o aramaico e o hebraico. A língua do Novo Testamento é a língua grega. É chamado o grego clássico, era o grego falado pelos eruditos, os sábios, os filósofos, mas o povo comum falava o grego koiné. E o Novo Testamento foi escrito não no grego clássico, mas no grego koiné, que era a língua das pessoas simples da sociedade.
todo o Novo Testamento está escrito em grego koiné. Era a língua dos dias de Jesus. Jesus falava também o aramaico. Aliás, nos dias de Cristo eram faladas 4 línguas principalmente: o latim, o hebraico, o aramaico e o grego. O latim falava-se por causa do domínio do Império Romano. O hebraico, por causa da ascendência do judaísmo, a língua falada em Canaã. O aramaico, eles aprenderam lá na Babilônia, nos 70 anos de cativeiro, e o grego foi a língua que eles falaram também, porque a Grécia, a partir do ano 331, conquistou, vencendo a Medopérsia, a hegemonia mundial. Então, os gregos influenciaram tremendamente a cultura nos dias de Jesus. E o grego era falado também naqueles dias. É por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, no grego simples, na língua do povo. Um outro detalhe interessante a respeito dessas línguas que nós estamos estudando é ver como que elas funcionavam. O grego, diferente do hebraico, ele é escrito como o português, da esquerda para a direita. E aqui tem um exemplo de um texto em grego do Novo Testamento, João 1, verso 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João escreveu em arquê, em rologos, kai rologos, em karatuteu. Ou seja, no princípio era o verbo, em arquê. Daí vem a palavra arqueologia, que tem a ver com o estudo das origens. Em arquê, no princípio, logos. A palavra logos, ela pode ser traduzida como verbo ou como palavra. O João usa esta expressão em referência a Cristo, que é o logos, a palavra de Deus. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui um pequeno exemplo para você, uma noção do que é a língua grega do Novo Testamento. Agora, esta Bíblia, escrita em original, hebraico, aramaico, grego, ela precisou então ser colocada, documentada, escrita, e para isso nós temos então a transmissão do texto bíblico. Nós não temos mais hoje o que nós chamamos de autógrafos. O que é autógrafo? Autógrafo é aquele pergaminho ou aquele papiro original onde o profeta escreveu. Por falar nisso, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que os primeiros escritos da Bíblia foram escritos em pergaminho. O que eram pergaminhos? São couros de animais que eram raspados, colocados num processo de secagem e depois era escrito nesses couros de animais, chamados de pergaminhos. Por outro lado, os papiros eram uma planta que usava-se então para preparar um tipo de papel, o papiro. E ali também se escrevia, se guardava em rolos, especialmente dentro de vasos de barro para ajudar na conservação. Então, esses originais, aquilo que Isaías escreveu, que Moisés escreveu, que Paulo escreveu, nós não temos mais os autógrafos, os originais. O que nós temos hoje são cópias de cópias de cópias. Mas o interessante é perceber como que Deus deu sabedoria às pessoas para que isso fosse sendo registrado com o passar do tempo. Então, se você pega, por exemplo, o papiro, que era uma planta bem comum na Palestina, e ali você tinha uma planta ribeirinha, eles pegavam o papiro, trançavam ali as fibras desse papiro para a composição daquilo que parecia ser um tipo de papel. Nesses papiros eles escreviam então, eram enrolados e guardados em locais onde eles pudessem ter um bom estado de conservação. Os gregos chamavam o papiro de biblos, que significa livro. Um livro pequeno era chamado de um biblion. Já um conjunto de biblion era chamado de Bíblia. E é daqui que vem a nossa palavra Bíblia. É um conjunto de biblion. E biblion são pequenos livros. É por isso que você tem na sua Bíblia 66 livros.
É verdade que uns menores, outros maiores, mas então Bíblia é um conjunto de biblion, de vários livros pequenos. A formação do cânon se deu como? Primeiro vamos entender o que é um cânon. Cânon é uma palavra grega que significa regra, norma, pode significar também planta, a cana. A cana pode significar também esse nome. Então a ideia aqui é uma linha reta, direta. Esta era a cana. Você tem até exemplos de palavras na língua portuguesa que se derivam de cânon, como por exemplo, caneta, canhão, canal. A ideia é que a caneta ela seja reta, que o canhão atire numa direção certa, exata. Então são palavras que trazem a ideia, a conotação daquilo que é uma regra, de que é algo normal. Cânon, então, é uma expressão que passou a ser usada para o conjunto de livros da Bíblia. Então, todos os livros da Bíblia formam o cânon sagrado, a regra, a norma de Deus para a nossa vida. Nos primórdios do cristianismo, esta palavra foi usada para designar uma lista autêntica dos livros considerados inspirados. Por isso, esses livros eram a regra, o cânon da vida cristã. Então agora nós vamos entrar na ideia do que como que um cânon se forma, ou como que o cânon bíblico foi formado. Incluir um livro no cânon implicava em reconhecer a origem divina de seus ensinos. Aqueles livros que eram aceitos passavam a ser chamados canônicos, enquanto que os livros que eram rejeitados eram chamados de apócrifos. A palavra apócrifo quer dizer simplesmente não inspirado, porque os livros canônicos se reconhece que todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então você passa a ter duas classificações de livros, os canônicos e os apócrifos. Um outro detalhe para o contexto de hoje tem a ver com a canonização dos livros que nós temos na Bíblia. Hoje nós temos 66 livros e a canonização desses livros foi um processo que durou séculos. Isso mesmo, por séculos foi o processo de se separar os livros que eram considerados canônicos. E é claro que esta obra foi guiada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Na realidade, o Espírito Santo de Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Então a gente costuma sempre dizer, a Bíblia tem um autor, o Espírito Santo, e vários escritores. Pedro, Paulo, João, Tiago, etc, etc. Tá bem? Agora vamos pensar num próximo detalhe. Como se formou o cânon do Antigo Testamento? Como ele era conhecido? Lá em Mateus 5,17, Jesus declarou, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Quando Jesus esteve nessa terra, você sabe, né? Não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento só começou a ser produzido décadas depois da morte de Cristo. Então, para Jesus, a Bíblia era apenas o Antigo Testamento. Quando ele declara que ele não veio revogar a lei ou os profetas, a que Jesus se refere? Ele se refere aos escritos de Moisés, lei ou Torá, e ele se refere aos escritos dos profetas, que junto com os livros de Moisés compunham o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, como também são chamadas. Há um outro texto que fala a respeito de como Cristo se referiu ao Antigo Testamento, ao cânon do Antigo Testamento. Em Lucas 24:44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Cristo aqui nesse verso fala de uma certa divisão do cânon do Antigo Testamento. Ele vai chamar lei de Moisés, a Torá,
que são os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele vai falar também dos profetas, que são os outros livros, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e vai falar também dos Salmos. Quando você abre a sua Bíblia, exatamente no meio dela, como eu estou fazendo agora, você vai cair aqui nos Salmos. A nossa Bíblia tem 150 salmos. Quem escreveu estes salmos? Alguns acham que Davi escreveu todos eles. Não. Existem pelo menos 8 autores dos salmos que você tem na sua Bíblia, dos quais Davi é um. Davi foi autor, Salomão, seu filho, foi autor de vários, Moisés escreveu alguns salmos que estão na Bíblia, os filhos de Coré também escreveram na Bíblia, Asaf, é um autor de alguns salmos. São 8 autores para os 150 salmos que você tem na sua Bíblia. Então, Cristo, nesse texto de Lucas, está mencionando um tipo de divisão do Antigo Testamento. A Torá, os escritos de Moisés, os salmos e também os profetas. Então, aparece na Bíblia algumas declarações que separam ou classificam os escritos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, este aqui. A lei, chamada Torá, os escritos de Moisés, os profetas eram chamados pelos judeus de Nebilim e os escritos de Ketubim. Os profetas seriam então os profetas maiores e menores, e os escritos seriam os outros livros, como por exemplo os Salmos, o livro de Cantares, Eclesiásticos e outros livros mais. Assim, essas divisões do cânon do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, nos ajuda a classificar melhor aos livros do Antigo Testamento. Tradicionalmente, aceita-se que o cânon do Antigo Testamento foi fechado nos dias de Esdras e Neemias. Inclusive, nós temos 2 livros na Bíblia com esses nomes. Estamos falando por volta do ano 420 a.C. E quando fechou-se esse cânon, nós tínhamos então 22 livros. Pastor, 22 livros? Mas o Antigo Testamento não tem 39 livros? Sim, é verdade. É porque eles não estavam tão divididos como estão agora. Por exemplo, você tem 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Naquele tempo, eles consideravam apenas um livro. Então, as divisões eram menores. Então, ainda que lá tivesse apenas 22 livros, já estava todo o conteúdo dos 39 como nós conhecemos hoje. Não houve nenhuma mudança no cânon do Antigo Testamento. Os 39 livros que temos hoje na Bíblia estavam todos presentes nesses 22 livros da divisão da Bíblia hebraica nos dias de Jesus. Agora, algo bem interessante que a gente deve pensar é que estas divisões foram sendo aprimoradas com o passar do tempo. E um primeiro aprimoramento já acontece quando é produzida então a Septuaginta. Septuaginta é identificado na literatura teológica, especialmente, com a numeração 70 em algarismos romanos, LXX. Então, a Septuaginta, ou os 70, é uma versão hebraica ou uma versão grega da Bíblia hebraica. A ideia é, nós temos todo o Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico e aramaico, traduzido para o grego. Possivelmente, esta foi a Bíblia que Jesus usou. Então, a Bíblia que Cristo usava, ela era em grego. Os escritos do Antigo Testamento que foram traduzidos para o grego. E por que 70? Porque acredita-se que eram 70 doutores da lei, 70 especialistas no texto sagrado. E eles então traduziram do original hebraico e aramaico para o grego, a língua comum nos dias de Jesus. Agora, com essa tradução, todas as pessoas que não falavam o hebraico e o aramaico, mas compreendiam o grego, podiam ter acesso também ao Antigo Testamento. E a Septuaginta dividiu
o cânon do Antigo Testamento em lei, os escritos de Moisés, livros históricos, aí pega de Josué até Esdras, livros poéticos, como por exemplo Cantares de Salomão, livros proféticos, e aí você tem os profetas maiores e menores. Com isso, você tem na Septuaginta uma das divisões mais antigas do cânon do Antigo Testamento. Agora, pastor Arilton, quando é que este cânon vai ser completamente fechado? Falamos do Antigo Testamento e o cânon do Novo Testamento. Como que a Bíblia que nós temos hoje foi construída? Bom, nós temos que voltar então lá para o 2º século da era cristã e vamos encontrar na Ásia Menor um homem chamado Márcion. Esse Márcion era um homem muito rico, proprietário de navios. E ele então criou no ano 144, ano Domini, depois de Cristo, uma comunidade religiosa. E ao criar essa comunidade, ele começou a ser seletivo na escolha dos livros do Antigo Testamento. Ele acreditava que apenas as 10 cartas do apóstolo Paulo, ou 10 das cartas, uma vez que Paulo escreveu mais que isso, e o Evangelho de Lucas eram de fato autênticos e que deveriam ser aceitos por toda a cristandade. Esse Márcio começou um grande movimento nessa comunidade religiosa e muitas pessoas abraçaram a ideia de Márcio. Bom, essa, quem sabe, foi uma das listas mais antigas. Depois, lá por volta do ano 170 até 210, você tem o cânon muratório. Era um outro cânon que fornecia para nós uma lista dos livros agora do Novo Testamento. Depois vem Orígene de Alexandria e Eusébio de Cesareia. Todos esses personagens, eles tentaram então formular uma lista dos livros do Novo Testamento. Quando vamos então para a história, nós percebemos que foi apenas no 4º século que você vai ter a sistematização ou a formação dos 27 livros do Novo Testamento como hoje nós conhecemos. Isso se deu pelo fato de que Atanásio, que era bispo de Alexandria, ele registra os 27 livros como nós conhecemos hoje. Então, esta carta de Atanásio é o documento mais antigo contendo os 27 livros atuais do Novo Testamento. E esses 27 livros foram ratificados pelos concílios da Igreja em anos posteriores, como, por exemplo, o concílio de Hipona em 393 e o concílio de Cartago em 397. Agora, qual era o critério que eles usavam para dizer esse livro pode pertencer ao cânon e esse não pode? Eu queria mencionar para você pelo menos 4 critérios. Primeiro, a inspiração do livro. Ele era julgado pelo seu conteúdo e ele não podia ter nenhum conteúdo que contradissesse, que tivesse divergência com aquilo que o Antigo Testamento declara, por exemplo. Um segundo critério tinha a ver com a aceitação universal do livro e não apenas regional. Tinha que haver coerência doutrinária, não podia haver nenhuma doutrina diferente daquela que o Antigo Testamento já ensinava, e se fosse de autoria dos apóstolos ou dos discípulos dos apóstolos, o livro, claro, teria muito mais probabilidade de ser aceito. Então, esses foram os 4 critérios básicos que foram usados para que a lista fosse formulada. Finalmente, a lista então do Novo Testamento, ou o cânon do Novo Testamento, ficou pronto, e você tem vários exemplos na Bíblia de escritos que não entraram no cânon. Aqui eu coloquei uma relação deles, como por exemplo, o livro dos justos, 3.000 provérbios e 5.000 cânticos de Salomão que não entraram. Você tem o livro da história de Salomão, o livro da história dos reis de Judá, o livro da história dos reis de Israel. A Bíblia menciona esses livros, mas eles não entraram no cânon. É claro que Deus estava supervisionando todo esse trabalho daquilo que poderia ou deveria entrar ou não. Você tem aqui o exemplo de 1 Crônicas 29, onde a própria Bíblia declara: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos,
Eis que estão escritos nas crônicas, registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Você hoje não tem na Bíblia o livro, por exemplo, das crônicas de Gade, de Natã, de Samuel. Foram livros que se perderam ao longo da história e não vieram fazer parte do cânon. Certamente Deus, ao cuidar de todo esse processo, para que o seu livro ficasse finalmente pronto, ele cuidou de todos os detalhes e aquilo que ele achava por bem entrar deveria aparecer. E eu queria concluir o nosso estudo de hoje com João 5,39, onde Cristo fala sobre o real propósito desse livro. Jesus mesmo declarou: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Esse livro foi preservado de forma miraculosa. Deus orientou os seus servos a escrever e o Espírito Santo foi aquele responsável pela produção e pela preservação do texto sagrado, que foi sendo passado de geração em geração até os nossos dias. E, finalmente, o grande objetivo desse livro é testificar de Jesus e nos levar a conhecê-lo, porque conhecê-lo é o segredo da vida eterna. Vamos então pensar nisso agora? É maravilhoso pensar que Deus deixou para mim e para você esse livro, para que nós nele pudéssemos encontrar a vida eterna. É por isso que aqui no Primeiro Deus, todos os dias, nós vamos gastar tempo com esse livro e com as verdades que ele ensina, porque certamente elas poderão mudar a nossa vida e nos preparar para o céu. Ora comigo agora. Pai Celeste, muito obrigado, porque o Espírito Santo não apenas inspirou os apóstolos e profetas a escrever esse livro, mas ele também atuou na preservação do texto sagrado para que ele chegasse em nossas mãos. Nos ajuda, Pai, a termos contato diário com esse livro, para que a nossa fé se fortaleça e para que nós sejamos preparados para a tua breve volta. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.